Olá, olá! Vamos para mais uma aula. E o que será que a autoestima tem a ver com a arrumação? Então, a autoestima é algo abstrato, né? Invisível, intangível. E a arrumação da casa é mais material, mais concreto, né? A gente pega. E então, vamos à nossa aula, que vocês sabem que eu não gosto de enrolar. Mas, deixa eu já dizer aqui o seguinte, que tem um botãozinho curtir aqui embaixo, então, conforme a aula vá acontecendo, você pode, se você estiver curtindo, seja bem honesto com você, coloque seu joinha nesse vídeo, porque daí você ajuda a divulgar esse vídeo e o canal inteiro. Combinado? Então, bora lá. Ah, e outra coisa, outro aviso. Se você é nova por aqui, inscreva-se para ficar por dentro das novidades. Se eu não coloco esses avisos, nem eu lembro, né? Vai vendo. E óbvio, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer incômodo, pode entrar em contato direto comigo. Eu respondo mais pelo Insta, mas também pode ser por aqui, que vai direto para o meu e-mail, tá bom? E antes que eu esqueça também, se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode mandar, traz para cá, que talvez pode sair um vídeo exclusivo para você. Olha que bacana. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Cadê a palestra, a aula? Bora lá. Vou aparecer um pouquinho aqui, depois eu sumo para ampliar, combinado? Aula de hoje. Aula de hoje sobre autoestima e arrumação. Por que eu quero trazer essa aula para você, né? O ser humano é um ser biopsico, sócio espiritual. Ou seja, deixa eu até colocar aqui o tema desse momento. O que isso quer dizer, né? Nós, seres humanos, temos algumas coisas que nos influenciam muito em relação à formação da nossa mente, do nosso cognitivo, de como a gente se sente, de como a gente pensa, e que também moda as nossas ações. Então, como seres biológicos, a gente tem aqui o nosso corpo físico, né? E a nossa saúde orgânica, fisiológica, e ela necessita de cuidado e atenção. Então, em psicologia, a gente é ensinado desde o primeiro semestre da faculdade que primeiro exclua as causas biológicas, fisiológicas. E eu quero trazer aqui para você já uma grande observação. Muita depressão não é depressão, na verdade, né? É um diagnóstico equivocado, porque, na verdade, a pessoa está com hipotireoidismo, está com anemia, está com baixa testosterona ou zerado de testosterona. Então, tem que olhar para tudo isso antes de um diagnóstico de depressão, tá bom? Às vezes é uma questão de vitamina, né? Ou de hormônio, que daí, equilibrando isso, a pessoa sai desse quadro depressivo, entendeu? Então é isso. Como a gente se sente também depende de como está a nossa parte biológica, fisiológica. Somos um ser biopsíquico. O psico que é aqui, saúde mental, né? Então, a observância das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a nossa reação ao que o mundo nos apresenta, né? E essa reação, ela pode ser para o bem ou para o mal. Não tem nenhum anjo encarnado nessa terra e nenhum demônio exclusivo, entendeu? A gente tem nosso lado luz e nosso lado sombra. Eu gosto de falar que as pessoas recebem da gente muito o que elas plantam também, né? O que elas chamam. Então, se aquela pessoa está chamando o seu lobo bom, vamos dizer assim, aquela pessoa te incentiva a ser cada vez mais luz, né? Cada vez mais um ser humano melhor, evoluindo. E algumas pessoas fazem questão de chamar o seu lobo mal. E eu falo assim, não chama a minha sombra, porque minha sombra é tão gigante quanto a minha bondade. Então, assim, eu demoro muito para sair do prumo, mas quando eu saio do prumo, a minha sombra assola. Então é isso, todo mundo tem o lado bom e o lado mal dentro de si, né? Essa dualidade nos habita, nos compõe. E o melhor jeito de lidar com essa dualidade é aceitando que a gente tem os nossos defeitos, que a gente tem coisas para serem melhoradas sempre. E em relação ao sócio, né, que é o ambiente ele não é exclusivo, mas ele tem um poder enorme, né? Então tem aquela frase, diga-me com quem tu andas e te direi quem és.
Basicamente isso, só que não só isso. Então, claro, nós somos seres gregários, né? A gente vive em relação, né? A nossa identidade é composta da nossa diferenciação com o outro, do que o outro vê de nós também, tá? Então, a gente necessita do contato humano, não à toa que a pandemia, que obrigou o isolamento social de todas as pessoas do planeta, fez com que muitas crises de ansiedade surgissem, depressões, pânico, muitas questões vieram à tona depois que esses laços sociais foram cortados por um período de tempo, né? E essa ansiedade, essa angústia por não poder mais abraçar quem se ama, né? Não ter mais esse contato físico, causou o aumento, né, de uma crise generalizada na saúde mental, de muitas pessoas, não de todas, e também para lidar com isso de uma maneira também equivocada, o aumento do consumo de álcool dentro de casa. As pessoas estavam presas dentro de casa, praticamente não presas, né? Modo de dizer, você entendeu? Estavam confinadas. E a diversão, já que não tinha mais esse contato humano real, não estou falando por redes sociais, o consumo de álcool aumentou, né? Para tentar relaxar, para tentar apaziguar o coração acelerado, a crise de ansiedade que batia. Né? Então, mas de uma maneira equivocada, sabemos disso. Então, essa troca, né? Essa troca ela é necessária, principalmente com relacionamentos saudáveis. E o que são relacionamentos saudáveis? Aqui eu já te trago uma outra definição, né? Então, tem algumas pessoas que são âncoras na nossa vida, né? Que impedem o nosso progresso ou fazem com que a gente regrida na vida, né? Alguns casamentos são isso. Você entra com muita coisa e sai com quase nada, né? É um aprendizado. E relacionamentos saudáveis são os que te impulsionam, sabe? Aquela pessoa que tem orgulho de quem você é e que sabe as suas capacidades e te coloca para frente, né? Que fala, não, vai aí que eu tô aqui do teu lado, né? E tá sem problema. Então, relacionamentos saudáveis são aqueles que a pessoa sabe dos seus defeitos e aceita, mas também incentiva suas qualidades, nota e valoriza a sua luz, né? E essas relações sociais que são trocas de afeto, de abraço, de carinho, se sentir pertencente é uma das principais necessidades do ser humano, né? Então, seja no grupo familiar, no grupo de amigos, no grupo de vizinhos, né, da mesma comunidade do bairro, no grupo da igreja, no grupo, qualquer lugar a gente precisa dessa troca constante, tá bom? E isso também nos compõe, né? Compõe a nossa vida. Então, é isso. E o espiritual, que é uma abordagem também da psicologia, porque já tem muita questão científica, muito artigo científico provando a importância de uma espiritualidade, ou seja, de uma fé, seja lá em qual religião for, tá bom? Na sua autocura, né? As pessoas que têm mais fé são as pessoas que têm resultados mais rápidos, inclusive, né? Tem muitos artigos provando isso. Então, essas pesquisas científicas dizem que essa dimensão espiritual é realmente muito importante para o ser humano, né? Que é esse item aqui, tá bom? Então, a espiritualidade é integrante da personalidade. Então, era isso que eu queria trazer para explicar o porquê da autoestima e arrumação. Então, somos seres biopsicossócio-espiritual. E o sócio aqui tem a ver com o ambiente, né? São pessoas e os lugares que você vai, os lugares que você frequenta, tá? Então, se você é uma pessoa que só frequenta bares, você tem amigos de bares, você vai se comportar como eles, né? E se você convive com pessoas, eu já fiz uma aula sobre isso, uma live, inclusive, sobre. Eu andava com uma turma que andava 20 quilômetros de bike todo final de semana. Daí eu mudei dessa turma para uma turma que andava de 40 a 50 quilômetros de bike. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E eu comecei a andar, a pedalar com essa turma, que era mais avançada do que eu, e de repente eu estava fazendo algo que eu nem achava que era possível para mim naquele momento. Então, este grupo, né, neste ambiente, eu me desenvolvi mais rápido. E é sobre isso que eu quero trazer aqui.
Na tradição japonesa, então deixa eu já até trocar aqui o tema da aula. O tema da aula é ótimo, é o tema dessa parte aqui, ó. Na tradição japonesa, eu vou deixar aqui escrito porque é Osouji. Eu não sei como que fala, não falo japonês, então dá um descontinho aqui, fatia, tá bom? Ó, tradição japonesa, Osouji. É uma tradição que chama a grande limpeza, né? Ó, então vamos consertar já aqui. O toque da tia grita. Tô brincando, não tenho toque, não. A gente tem outros probleminhas, mas esse não. A grande limpeza, né? Fazer, geralmente no final do ano, tem uma data específica, 28 de dezembro, nessa tradição nipônica, né? Faz essa faxina. Eu não gosto dessa palavra exaustiva, mas assim, é com intensidade, tá bom? Uma faxina de verdade, completa no lar. Então vamos lá, completa. Né? Para se desfazer de tudo que não serve mais. Então, esse de tudo que não serve mais, você pode separar coisas para doar para várias instituições, do cacaraquinho até um móvel que você não usa. Pode separar coisas para reciclar, tá bom? E também para jogar fora. Jogar fora é a última opção, tá, gente? Porque isso vai para algum lugar. Não existe uma mágica, né? Tá lá no lixo, de repente some do planeta e não tá mais em lugar nenhum. Isso vai para algum lugar. Então, doe o que você não usa e não precisa. Recicle o que for possível e jogue fora o que não passar pelos outros dois crivos, certo? E essa limpeza, você se desfaz de tudo que não serve, daquela roupa poída, desbotada, e você entra nessa tradição, você entra no ano novo sem carga, né? Mais livre, mais leve, fisicamente, óbvio, na casa tem menos coisas, né? A gente fala de abrir espaço para o novo, né? E espiritualmente também tem um reflexo em você. Então veja como está tudo conectado. Então, essa tradição, vocês já ouviram falar da série da Mary Kondo lá no Netflix? E ela explica um pouco também dessa tradição lá, tá? Claro que os japoneses são super disciplinados, a grande maioria, não todos, né? Também não gosto de generalizar, mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que isso pode ser feito, já é feito por uma nação numa data específica, certo? Isso pode ser feito e ele tem um efeito muito importante para a nossa saúde. E qual que é esse efeito? Vou trazer aqui uma frase que é essa: ordena a tua casa e ordenarás a tua vida. É muito frase de vó, né? Mas é verdade, aquela sabedoria antiga, é sabedoria ancestral. Então, qual é a questão aqui, né? A desordem, ela pode provocar ansiedade, pode provocar transtornos de sono ou até redução da concentração. Tem coisa pior do mundo, você tá querendo ir para um compromisso e não acha, sei lá, a chave do carro, né? Então, essa desordem, ela vai causar uma frustração, vai causar um cansaço. Imagina isso recorrente na sua vida, né? Para você não conseguir encontrar nada e ter aquela poluição visual sempre. E do outro lado, quando você tem a ordem estabelecida dentro da sua casa, a gente tem menos estresse e mais tempo para usar com outras coisas. Por exemplo, um autocuidado, né? Você daí tem tempo para passar um creme no corpo depois do banho, antes de dormir, para fazer aquele seu skincare, né? Cuidar do cabelo, para meditar, para ler um livro sobre espiritualidade. E aqui a gente consegue entender o porquê disso, né? Agora, o que eu quero trazer também aqui é essa busca desse equilíbrio no externo, né? Tanto internamente quanto externamente. Então, essa busca pelo equilíbrio é o seguinte: a gente vai do externo para o interno. Como eu disse no início do vídeo, aqui dessa aula, é muito mais fácil a gente processar internamente quando a gente toma essa atitude externamente. Então, quando eu pego uma. Vou dar alguns exemplos, né? Uma caixinha lá da nossa farmacinha e começo a organizar isso, ver o que tem prazo de validade, de que já expirou, né? Eu trago isso para a minha vida. O que está na minha vida que já deu o prazo de validade? Que defunto que eu preciso enterrar? Essa é uma frase interessante, que está aqui sendo velado por mim há uns bons dias, meses ou até anos, né? O que já expirou na minha vida que eu não deixei embora ainda? Ou olhar para os armários da cozinha
e olhar as repetições, né? Excesso de prato, de panela, disso, daquilo, de talher. O que está em excesso na sua vida? Faça isso fora, mas faça isso dentro também. A minha sugestão é que quando você for fazer essa ordenação e limpeza na sua casa, leve um caderninho e vá relacionando com o seu interno, entendeu? Então, o que está demais? Assim, o que está pesando? O que está ocupando espaço dentro de mim que eu não preciso mais carregar? Né? Que espaço para o novo eu preciso abrir para o meu coração? O que tem aqui de quinquilharia, de coisa antiga, de coisa duplicada? Arquivos duplicados na cabeça, né? Muitas pastas aqui não estão te deixando dormir. Então, é isso. E a importância desse externo para o interno é o seguinte, ó. O entorno... aqui. O entorno da pessoa é palpável, tangível, material, concreto, fácil de ver e de sentir. Aqui a gente está usando alguns dos 5 sentidos e até de cheirar, né, gente? Alguns dos 5 sentidos, então tem o tato também, para entrar na consciência. Assim é bem mais simples, né? E esse do externo para o interno, a fácil é porque a gente tem o controle, né? Das coisas que a gente está pegando, jogando fora, porque está lá na nossa mão, está palpável. Então, esse controle, ele facilita. Quando eu não consigo pegar, né, os meus pensamentos, minhas emoções, eu falo, meu, por onde que eu começo? E é isso, começa por fora, porque o processo interno vai se refletir. Eu gosto muito disso, de trabalhar com o interno e com o externo. Então, a saúde mental ajuda a sua saúde física corporal. Mas óbvio que a sua saúde física corporal também ajuda a melhorar a sua saúde mental, né? Essa outra dualidade que olha que bonito. Então, o externo com o interno trabalhando em conjunto para se retroalimentar de uma forma bonita, né? De uma forma. A gente vai sair de novo da frase que eu gosto de usar do círculo do círculo vicioso para o círculo virtuoso. Então, utilize isso, faça essa ordenação da casa com presença, com o caderninho do lado, tendo os seus insights, né? O que você quer deixar para trás? O que você precisa aí? O que você precisa jogar fora? Pelo amor de Deus, que sentimento que você precisa reciclar aí dentro? Entendeu? E daí agora a gente vai para essa outra parte da aula de ordem e limpeza, né? E do que eu estou falando aqui? Ordem e limpeza, a gente está falando aqui de ter boas ferramentas, né? Essa ordem e limpeza no plano material, aqui neste mundo onde estamos encarnados, nesse mundo 3D, palpável, também libera endorfina, e isso, óbvio, que influencia na nossa saúde mental. Então, aqui, ó, quais são essas boas ferramentas? Então, primeiro, a gente tem um objetivo material, né? Então, ok, usar a prática da ordenação e da limpeza para retirar materiais, reciclar, doar. Depois, fazer isso com os nossos pensamentos. Né? Quais são os pensamentos antigos que não fazem mais sentido para mim? O que eu posso parar de acreditar? Né? A gente muda conforme os anos passam. Às vezes tem coisas antigas habitando o nosso pensamento e não precisa mais, só está nos limitando. E depois trazer isso para o campo das emoções, para o coração, né? Quais são os sentimentos que eu mais tenho durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano? É um sentimento de rancor, de raiva, de frustração? É um sentimento de felicidade, de conexão? É um sentimento de completude, de autovalorização? Como que é isso em você? Então, ordem e pesas, as duas, né, são boas ferramentas. Primeiro, óbvio, vai refletir diretamente na sua casa, mas pode fazer no seu escritório, onde você quiser. E depois trazendo para o seu pensamento, para o cognitivo e para o sentimento. E essa ação de ordenar e limpar traz essa endorfina, que são esses hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, né? Então, melhor impossível, porque daí melhora o externo e melhora o interno. Uhum. Então, essa ordem, essa limpeza vão influenciar na nossa saúde mental. A gente vai jogar fora tudo que não precisa mais existir, tudo que não funciona mais. E esse jogar fora, né, desses pensamentos, dessas emoções, significa uma catarse, né? Então, essa catarse, por exemplo, ela pode ser feita assim. Eu adoro um papel e uma caneta, né? Vocês já perceberam. Escreve todos os pensamentos, todos os seus sentimentos, né? Escreve tudo que você queria ter dito e não disse, né? Óbvio que você não vai mostrar isso para a pessoa,
Mas depois você pode jogar fora, queimar, óbvio, com cuidado, pelo amor de Deus. E de Deus e das deusas, né? Mas colocar para fora, essa coisa de colocar para fora, você desobstrui o canal da comunicação. Que esse é o canal da comunicação, eu sempre falo, né? A garganta é uma ponte entre a mente e o coração. Então, quando o coração está aqui angustiadinho, ela precisa ser desbloqueada, né? E daí a gente consegue a ponte entre os dois lados, né? O racional e o emocional. Então, aqui é você jogar fora os seus pensamentos, né? Passa pela garganta, pela voz, jogar fora as suas emoções, passa pela garganta, pela voz. Às vezes tem muita coisa bloqueada que vai gerando uma raiva, uma raiva, uma raiva, aquela coisa explode em algum momento que não é o momento ideal, que não é nem com a pessoa, não foi nem aquela pessoa que causou tudo isso em você e ela está levando à toa, né? Então, existe muito de uma responsabilidade também com seus sentimentos, em qual contexto você está, se aquilo é ideal para aquele contexto, se faz sentido, para não deixar, sabe, a gotinha, sabe, a última gota do leite que faz transbordar o copo. Essa última gota, ela nem deve existir, na verdade, porque se você põe para fora, você não fica digerindo aquele sapo na garganta, no estômago que desceu quadrado, né? E que te faz mal, e que causa úlcera, gastrite, refluxo e por aí vai, né? Aos sentimentos não digeridos. E por último aqui, né, o cuidado, né, que óbvio, o excesso de ordem pode ser uma válvula de escape para fugir do que precisa ser feito. Então aqui existe a workaholic, né, não sei se vocês conhecem essa expressão em inglês, workaholic, deixa eu até colocar aqui na tela um pouquinho para vocês. Cheguei? Não cheguei. Vamos lá, gente. Tô aqui. Não tem como. Pera, vamos lá. Se eu tiro isso, eu volto aqui. Aperte layout de cinema. Não sei. Então vamos ficar assim mesmo. Pelo menos eu não perco o contato aqui com vocês. Workaholic em inglês é um termo de quem trabalha demais, né? Viciado em trabalho. Só que às vezes algumas pessoas são workaholic para fugir de temas da sua vida, né? E não lidar com eles, né? Então a pessoa mergulha no trabalho, o trabalho acaba sendo uma zona de conforto. Aqui também esse excesso de ordem como válvula de escape, na verdade é um esconderijo, né? Tipo, não consegui fazer aquilo que era importante porque eu fiquei arrumando a casa o dia inteiro, porque eu fiquei cozinhando, porque eu isso, porque eu aquilo. Então, só cuidado, assim, só atenção para esse equilíbrio, porque tem vezes que o seu trabalho, a sua família vão te demandar mais coisas e que a casa vai ficar bagunçada mesmo, né? O escritório vai ficar bagunçado mesmo. Então, só esse equilíbrio, porque a vida não é uma linha reta, né? A única coisa que é uma linha reta é o aparelho que mede os batimentos cardíacos no hospital, né? E a linha reta é a morte. A vida é cíclica, né? Altos e baixos, então tá tudo bem. Não estou dizendo aqui, nem a minha casa é assim, tá? É só perguntar para os meus familiares, para os meus amigos que frequentam a minha casa. Então, não é algo que eu quero dizer que eu não pratico, eu pratico sim, mas eu pratico sempre de forma consciente para que tenha um resultado terapêutico em mim. Né? Faz parte de uma ferramenta que eu tenho de autoconhecimento que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, esse excesso de ordem, ele pode ser uma válvula de escape. Tipo, eu não quero conversar sobre aquilo com a minha filha, com meu marido, com meu chefe. Então, eu estou aqui fazendo as coisas da casa e priorizando o que não é prioridade. Então, cuidado muito com isso, tá bom? Sempre que precisa ser feito, vem em primeiro lugar, né? Então, muitas vezes não vai ser a casa e tá tudo bem. E aqui, vamos ver o que eu escrevi aqui, ó. Se esconder do que precisa fazer, é isso mesmo. Bingo, consegui. Tô bem fiel à minha aula. Agora a gente vai para os ataques repentinos de limpeza. Alguém já teve isso? Eu acho o máximo, gente. Ataques repentinos de limpeza. Sabe quando dá aquele ciricutico? Daí você começa a passar pano com removedor da casa inteira, derruba todas as roupas do armário, começa a fazer uma por uma, né? E você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu comecei essa história mesmo. Isso tem a ver com alguns fatores, né? Quando a mente está muito bagunçada,
a gente tende a ter esse ataque repentino de limpeza, porque assim, aquela angústia está tão grande, você não sabe lidar com aqueles pensamentos, com todos aqueles sentimentos, está tudo tão difícil de lidar, que não, parece que não tem saída. Então, dá esse, assim, o que eu posso organizar, né? Vem uma vontade inconsciente aí, de repente você começa a organizar o armário, a gaveta de talher, os potinhos, o Tupperware, achar o que tem tampa, vai descobrir que vários não tem tampa, vai ter que jogar fora, vai ter que reciclar, doar ou ter outra finalidade, lembre-se disso. Mas a bagunça excessiva da mente faz com que você tenha alguns ataquezinhos de limpeza e ok, funciona muito a seu favor como um ato terapêutico, beleza. Tem outra questão, né? A fase do ciclo menstrual que nós mulheres estamos também diz muito sobre esses ataques repentinos de limpeza. Então, o que acontece? Geralmente, não é regra, tá? Na TPM, né, nessa tensão pré-menstrual, que eu gosto de chamar de tempo para mim, TPM, tempo para mim, que é esse momento pré-menstruação, e a menstruação em si, a cabeça fica muito bagunçada, os sentimentos muito bagunçados, isso reflete na casa, né? Você tá mais cansada, você tá irritada, não sabe por quê, não sabe porque sabe, sim, né? O ciclo menstrual só acompanha direitinho. É um momento que você tem que se preservar um pouco mais, né? Tem baixa energia e até geralmente quando começa o sangue a descer da menstruação, isso já vai passando. Geralmente, esse é o momento que normal a casa ficar bagunçada, tá? Nada de errado com isso. E tem a segunda parte do ciclo, que é essa fase de pré-ovulação e da ovulação, que a mulher já está assim, ressurgindo das cinzas, cheia de energia cada vez mais, né? Que vai entrar no seu período fértil, tá na sua fase bem sol, bem meio-dia, né? Bem do tipo, vamos aí, quero conquistar o mundo, deixa comigo, né? E essa fase, a mulher olha e fala: Nossa, essa casa tá uma bagunça, deixa comigo que é hoje. E é isso, e assim, faz parte, né? Então, assim, olhe para si, entenda que fase do ciclo menstrual que você está, tá bom? Se você não tem mais o útero ou por algum motivo, por uso de anticoncepcional, de ou qualquer outra coisa, não menstrua regularmente, tenta acompanhar isso com as fases da lua, tá? Faz a fase da lua mesmo no céu, né? Externo. Faz todo um sentido. Então, a lua, que antigamente era conhecido como falar a lua, é a mesma coisa de falar de menstruação, por ter o mesmo ciclo mensal, é bem parecido, pelo menos, né? Então, a fase minguante você está se esvaindo até a lua nova, né? E a lua nova vai trazer o novo, né? Então, o que tem que minguar? O que tem que deixar aí? A gente já está sem luz, então vamos se poupar, né? Aí depois a lua crescente vai trazendo essa luminosidade, refletindo até a lua cheia. A lua cheia é poder pleno, né? É o momento que a gente tem mais. A lua cheia, ela traz a visão do que está à nossa frente, né? Porque reflete mais a luz solar na Terra. Então a gente tem mais uma visão de alcance, né? E, e é isso, né? A metáfora aqui seria a ovulação lua cheia, a pré-ovulação lua crescente, né? E TPM, a lua minguante, e a menstruação lua nova. Então, tem esses dois fatores que dão esses ataques repentinos, e também, olha, pode ser uma busca indireta para organizar o que está dentro, e também o que não se pode ver, o que não se pode nomear, o que não se pode tocar, e também mudar de lugar. Então, às vezes tem coisas que a gente não tem controle e não se culpe, larga esse chicotinho, tá bom? E a gente não tem esse controle, não tem essa influência para mudar esse cenário, essa situação, essas pessoas. E daí vem o circo-tico dentro da gente que, poxa, no que eu tenho controle? No que é minha zona de influência? É a minha casa? Então deixa comigo. Aqui eu vou botar ordem no barraco, entendeu? Daí agora a gente está indo já para a penúltima parte desta aula, que é a seguinte: mudanças metafóricas. Acho que até esse momento você já entendeu um pouco, né? Então, mudanças, eu não posso mudar completamente a minha vida, mas eu posso mudar os meus móveis de lugar. Isso me traz um alívio, né? Então, essas mudanças metafóricas que são apresentadas no ambiente externo, no concreto, né? Então, a minha mesa, a minha sala de jantar, às vezes vira um escritório e eu mudo ela de um outro lugar do apartamento, por exemplo, tem significado, não é apenas arquitetônico ou qualquer outra questão.
Então, a gente está buscando soluções sempre, né? A nossa mente, o nosso cérebro, ele é um resolvedor de problemas. Ui, que susto! Ah, caiu meu tapetinho do yoga. Então, a gente vai buscar soluções que nos façam sentir mais confortáveis e que nos ajude a ver melhor o que está dentro de nós, certo? E agora, antes de ir para os finalmente, é o seguinte. Eu preciso avisar, né, gente? Senão eu esqueço, você sabe, né? Ajuda a pisciana. Então, se você está gostando desse conteúdo, você compartilha com as suas amigas que mais precisam, tá? Às vezes a solução está ao alcance da nossa mão. Isso é importante. E outra coisa que eu preciso avisar para vocês antes de terminar a aula, que para receber todos os conteúdos que eu faço aqui no canal, a melhor maneira é ativar o sininho que está aqui, tá bom? Para receber todas as notificações do YouTube. E voltamos aqui para no último tema de nossa aula, né? Precisa ser só no final do ano? Então, acho que vocês sabem que a resposta é não, né? Olha só, tá escrito errado. Vamos escrever certo? Não, isso, bonito. Claro que não. Então, essa limpeza do externo, essa ordenação do externo pode ser feita no final de semana, ou no final do mês, lá toda virada de mês você vai fazer isso, ou virada de lua, olha que legal. O final de férias, né? Voltou daquela viagem, já descansou, ok, deixa eu organizar tudo aqui. O que eu quero limpar e deixar espaço para o novo surgir na minha vida. Mudança de estação do ano, né? Então, a cada mais ou menos 3 meses aí a gente vai ter essas mudanças e você pode fazer isso na sua casa, no seu escritório, mudanças de luas, como eu havia dito, e toda a fase também que você estiver na sua disposição plena, né, na sua ovulação fértil, com toda a energia, você pode direcionar essa energia para ordenar o externo e o interno, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, encaminhe para as amiguinhas. Tem mais vídeos no canal, assista. E au revoir, hasta la vista. Grande beijo. Consegui! Grande beijo. E vamos juntas, né? Sempre tem como melhorar. Beijão, tchau, tchau.